Bom dia, turma. Vamos à correção dos tipos de sujeito, páginas 34, 35 e 36. Na página 33, tem o texto sopa de macarrão, né? Então, leia o texto e em seguida responda às questões propostas. Espero que vocês tenham lido, interpretado direitinho. Número 1. De acordo com o personagem do texto, o que era considerado comida de velho? Resposta: eram os legumes e verduras que seria obrigado a comer. Número 2. Por que a ideia de comer a sopa de letras causou entusiasmo no menino? Pois só assim ele poderia escrever o nome das refeições que gosta de comer, tipo hambúrguer. 3. Leia o fragmento extraído no texto. O filho olha emburrado o prato vazio. O pai pergunta se ele não está com fome. Então, nesse fragmento, está perguntando aí na letra A, quantas orações podemos identificar nesse período? Podemos identificar 3 orações. Lembra, turma, que cada oração corresponde a um verbo? Se eu tenho mais de um verbo, então eu tenho um período composto. Eu tenho mais de uma oração, é porque tem a presença de mais de um verbo. Então, na letra B, está pedindo para classificar o período em simples ou composto. Então, o período é composto. E por quê? Então, coloque: o período é classificado como composto, pois possui mais de uma oração. Tá? Nós temos aí, nesse fragmento, a presença de 3 verbos. Olha, pergunta e está. Então, eu tenho mais de 3 verbos, então eu tenho um período composto. Ok? Número 4. Número 4 está muito fácil. Assinale a alternativa em que ocorre uma frase nominal. Frase nominal, eu expliquei que é a frase que não tem verbos. Então, vai ser a letra D de dado. Número 5. Leia o fragmento. Então, o pronome pessoal ela no texto está se referindo a quem? O pronome ela no texto, pronome pessoal ela, se refere à mãe do menino. Ok? Número 5. Se refere à mãe do menino. Vamos ao número 6. O número 6, vocês irão identificar e classificar os tipos de sujeito. Tá? Identificar, vocês têm que sublinhar. Letra A, o filho enfia a alface na boca. Quem é o sujeito? Então, sublinhe. O filho. Classificação, coloque ao lado sujeito simples, porque só tem um núcleo, que é filho. Letra B. O pai e a mãe lacrimejam.
Então, identifique aí o sujeito. O pai e mãe. Sublinhe. Classificando a letra B, o sujeito é composto porque apresenta 2 núcleos, pai e mãe. Letra C, amo rosbife com batata frita. O sujeito aí, ele está implícito, né? Não aparece, mas nós sabemos pela desinência verbal. Então, o sujeito, eu, classificação, oculto ou desinencial. Ok? Número 7. Identifique no texto o sujeito da forma verbal em destaque. Em seguida, classifique-o. Comia cenoura crua, pepino, manga verde com sal, comia até milho verde cru. E aí, turma? Então, o sujeito vai ser simples, que é o pai, ok? Então, dentro do contexto, a gente sabe quem comia, o pai. Página 35. Número 8. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Turma, a oração sem sujeito é quando tem os verbos que indicam fenômenos naturais, né? Fenômenos da natureza. Ou os verbos fazer, ser e estar, na indicação de tempo ou clima, e o verbo haver no sentido de existir. Então, o número 8, a oração sem sujeito é a letra C. Anoitecia mais tarde hoje. Anoitece mais tarde hoje. Letra C. 9. Assinale a alternativa em que há sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado quando o verbo está na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, acompanhado do se. Esse se é um índice de indeterminação do sujeito. Então, é a letra E. O número 10. Identifique os núcleos dos sujeitos. Em seguida, substitua esses núcleos por pronomes. Vocês lembram que eu falei que o sujeito é formado por substantivo ou pronome? Então, quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. As meninas ficaram surpresas com a festa. Então, vocês vão sublinhar aí, meninas. É para sublinhar apenas o núcleo. Não é o sujeito todo, é só o núcleo, que é a palavra mais importante do sujeito. Meninas. Substituindo meninas por um pronome, vai ficar elas. B. O garoto ficou ferido durante a confusão. O núcleo, garoto. Pronome, ele. C. Os rapazes estavam perdidos no meio da trilha. Núcleo do sujeito, rapazes. Eu posso substituir rapazes pelo pronome eles. E Rafaela está abatida. O núcleo é Rafaela. Eu posso substituir o substantivo pelo pronome ela. Ok? Número 11. Com relação às orações abaixo, assinale S para substantivo simples, C para composto, I para indeterminado, OC para oculto e OSS para oração sem sujeito. Então, ficou OSS, I, S, C e OS. Tá? Ficou nessa sequência aí. 12.
Identifique o sujeito das orações e coloque-as em ordem direta. Então, como é que vocês vão fazer? Colocar na ordem direta. Vocês vão identificar o sujeito. Letra A. Apareceu no quintal de Maria um gato preto. Então, identifique o sujeito aí. Sublinhe. Um gato preto. Vocês vão ter que responder no caderno, porque não tem espaço para reescrever essa oração. Então, colocando na ordem direta, vai ficar: um gato preto apareceu no quintal de Maria. Então, coloca aí. Vocês vão ter que identificar, né? Letra B ficou: no último inverno foram construídas as casas da rua. No último inverno foram destruídas as casas da rua. Então, quem é o sujeito? As casas da rua. Sublinha aí, as casas da rua. Aí vocês vão colocar na ordem direta. Vai começar com: as casas da rua foram destruídas no último inverno. Vamos à letra C. Aconteceram coisas sinistras naquele ano. Então, vocês vão identificar aí o sujeito, tá? Que são coisas sinistras. Começa com a ordem direta. Coisas sinistras aconteceram naquele ano. Então, esse 12 tem que fazer no caderno, tá? Coloquem lá, página 35, número 12, aí letra A, letra B, letra C, com as respostas. 13. Precisamos de melhores projetos de transporte. Acerca do sujeito da oração destacada, pode-se dizer que o sujeito é desinencial. Nós precisamos, tá? Pela desinência do verbo, nós conseguimos identificar o sujeito. Então, é a letra A. 14. Na frase: a alegria não é tão profunda quanto a tristeza. Então, quem é o sujeito? A alegria, letra E. O número 15 tem o texto aí: comida, não deixe estragar, né? Tá dizendo que é para evitar o desperdício de alimentos, ainda mais nesse momento, né, em que o país está atravessando, né, essa recessão, esse problema aí de pandemia. Temos que economizar, evitar de desperdiçar, né, e colaborar aí com o país, né, com a economia aí. E também, assim, né, os restos de comida, turma, no lixo, prejudica muito, né, na contaminação, os bichos também, né, que ficam mexendo em restos de comida, né. Na verdade, o desperdício mexe com o bolso e com o meio ambiente. Então, o número 15 está pedindo para assinalar a alternativa que indica o sujeito em cadê? Número 15. Vamos lá. Tá falando assim, olha: assinale a alternativa que indica o sujeito em os perecíveis, como carne, peixe, frutos do mar
e bolos com recheio devem ser guardados na geladeira e consumidos entre 1 e 3 dias, tá? Então, tá pedindo quem é o sujeito na frase? Então, o sujeito vai ser os perecíveis, né? Letra A. 16. Viramos consumidores dependentes de garrafas e garrafões. Viramos. Olha que a oração começa com o verbo. Então, pela desinência, eu sei que o sujeito aí está em oculto, ele está, como se diz? Ele não aparece expresso na oração, mas pela terminação do verbo, nós sabemos que o sujeito é nós, tá? Então, nós viramos consumidores. Então, a classificação é sujeito determinado oculto, também conhecido como sujeito desinicial pela terminação do verbo. 17. Uma das formas do verbo no sujeito indeterminado é na terceira pessoa do plural, desde que o sujeito não esteja explícito, tá? Então, a única alternativa em que o sujeito não é indeterminado é letra A, porque o sujeito aí, no caso, no dia da votação, né, aconteceram vários manifestos. Então, é a letra A. O número 18 tá assim: em uma das opções a seguir, o termo destacado funciona como sujeito. Identifique-a. Então, vai ser a letra B de bola. Sempre me fascinaram as mudanças, tá? Se você colocar na forma direta, vai ficar: as mudanças sempre me fascinaram. E 19. Calça as ruas, e como não pode todo o mato, para andar nele estende-se passadeiras de asfalto. Então, sobre o verbo destacado, assinale a alternativa correta. Então, sobre o verbo destacado. Então, aí, o seu sujeito, ele foi omitido, tá? Então, número 19 é B de bola. E o 20, no trecho: o IBAMA, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e a Agência Nacional de Águas se reuniram com representantes da Samarco. Então, o sujeito aí está bem nítido que é composto, né? Eu tenho 3 núcleos: IBAMA, Instituto Chico Mendes e tenho a Agência Nacional de Água. Então, tenho mais de um núcleo, então o sujeito é composto. Turma, qualquer exercício, questão que vocês não conseguiram entender, é sempre importante. Coloque assim: dúvidas. Dúvidas, não entendi isso daqui, dúvidas. Para depois vocês perguntarem no privado: professor, eu não entendi o número tal, né? O número 5. Aí a gente vai, eu vou dar outros exemplos para vocês tirarem todas as dúvidas possíveis, tá bom, turma? Beijos, até a próxima.